existe uma dor que ninguém fala. Quando você chega depois dos 40, que você olha para trás, que você se doou para todo mundo, menos para você mesma. E nesse vídeo eu quero abrir o meu coração de forma mais verdadeira possível. Porque se a Di de 40 pudesse sentar na frente da Di de 20, existe 10 verdades que ela diria olhando olhos nos olhos da Di de 20. Verdades essas que talvez tivesse evitado anos de culpa, de ansiedade, de atraso na vida, de atraso nos rumos da vida. Dependência emocional, estresse, exaustão e abandono de mim mesma. E talvez esse vídeo ele não fale apenas sobre mim, talvez ele fale sobre você também, porque existe uma grande diferença entre envelhecer e amadurecer emocionalmente. E eu percebo que muitas mulheres passam anos, décadas apenas sobrevivendo. E eu quero te dizer uma coisa, que ainda há tempo de voltar para si mesma. Muitas mulheres chegam nessa fase dos 40 a mais funcionando normalmente, mas no automático e por fora. Mas por dentro elas estão cansadas, esgotadas, sobrecarregadas, se sentindo frustradas, decepcionadas, tristes com elas mesmas, infelizes por dentro. Elas continuam trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, de todos os seus afazeres normais do dia a dia, cuidando dos problemas dos outros. Mas emocionalmente elas já não sabem mais quem elas são. Elas estão perdidas dentro de si mesmas, dentro de suas próprias histórias. E o mais assustador de tudo é que esse autoabandono, ele começa de forma silenciosa. E eu sei disso porque eu também enfrentei isso. E sabe quando exatamente isso acontece? Quando a gente acha que a gente precisa agradar todo mundo e nessa busca insana de querer agradar o outro, a gente acaba esquecendo da pessoa mais importante do mundo, que é nós mesmos. Vai se abandonando por causa disso, vai se sacrificando, se deixando de lado, se deixando em segundo plano. E isso acontece também porque a gente acaba aprendendo a carregar dores que são do outro e nunca foram nossas. Sentimos culpa por escolher a nós mesmas. E então nós passamos a nossa vida inteira tentando salvar outras pessoas que na maioria das vezes nem querem ser salvas, elas só querem drenar a nossa energia. E enquanto isso acontece, ninguém vai vir nos salvar, nem nós mesmas. Até que um dia a gente acorda para a vida e tudo muda e muda para melhor. Olá, eu sou Di Raia, é minha missão, meu desejo aqui é te ajudar a se reencontrar com você mesmo, se reconectar com você mesma e aprender a assumir a sua vida e recomeçar com consciência e com autorresponsabilidade e sem se abandonar no meio do processo, mesmo depois dos 40. É possível sim. E aí vem os 10 conselhos que eu diria para a Di de 20 anos. O primeiro conselho: faculdade não garante independência financeira. A Di de 20 anos tinha a seguinte mentalidade: bom, eu vou terminar meu segundo grau e eu vou fazer uma faculdade, não interessa qual, eu vou fazer uma faculdade, uma universidade, porque eu fazia questão que eu fizesse uma universidade. No caso, eu moro no Espírito Santo, então a UFES. Para mim era inevitável ao meu caminho para atingir sucesso financeiro, independência financeira, passando pela UFES. Então eu imaginava que se eu cursasse um nível superior, só isso em si já ia me elevar financeiramente. Só que aí, o que eu diria para Di? Não, Di, deixa eu te contar um segredinho. O mindset financeiro, ele precisa ser desenvolvido. Então você precisa estudar dinheiro, precisa estudar finanças, precisa entender como é que acontece com o dinheiro, na mão de quem que o dinheiro está e por que ele está. Hoje eu entendo que o dinheiro é energia. O que é que faz uma pessoa se conectar ao dinheiro? Então é o mindset financeiro, é ter uma mentalidade financeira, uma educação financeira. A gente nunca teve educação financeira na escola, então eu não sabia lidar com dinheiro. O sucesso financeiro, ele está atrelado a ter uma mentalidade de financeiro
financeira próspera. Então esse conselho eu daria para a Di de 20 anos, para que ela pudesse crescer. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria aprendido sobre marketing digital lá atrás, muito antes. Em vez de ficar quebrando a cabeça fazendo faculdade, conhecimento é importante, é muito demais. Mas a mentalidade financeira é mais importante ainda se você tem pretensão, se você tem a ambição saudável de se tornar rica. Um dos caminhos seria através do marketing digital. Então, aprender marketing digital com 20 anos de idade faria total diferença na minha vida. Os rumos que a minha vida teria tomado seriam outros totalmente diferentes. Porque existe uma grande diferença entre se ter uma profissão e ter liberdade financeira. Hoje, o que é comum a gente ver gente aí que faz uma faculdade de N coisas, direito, por exemplo, e acaba fazendo Uber. Por que isso acontece? Primeiro que ele não buscou entender qual é a missão de vida dele nessa terra. Foi escolher o direito por status, ou porque um pai, uma mãe indicou, ou que acha bonitinho, mas não é. Ele não foi estudar, se conhecer em primeiro lugar, para então saber qual era a missão de vida dele. Primeira coisa é essa. Segundo, que não é, tá vendo? Fez direito, e aí? Tornou ele uma pessoa bem sucedida na área de direito, rico? Não, no final acabou indo fazer Uber. E isso não acontece apenas com esse exemplo que eu usei, com diversos outros exemplos, né, que a gente vê por aí. Então, o dinheiro não está necessariamente atrelado a um diploma. A independência financeira, ela não está diretamente atrelada a um diploma, seja ele qual for. E ainda acontece o seguinte, muitas mulheres, às vezes elas trabalham, elas estudam, trabalham, mas elas continuam dependentes emocionalmente e financeiramente de alguém, seja dos pais, seja do parceiro. Por que isso acontece? Então, o estudar o dinheiro e tudo correlacionado a ele faria total diferença na versão de 20 anos atrás, se ela tivesse tido acesso a esse tipo de informação lá atrás. E essa prisão emocional e psicológica e financeira que muitas mulheres se colocam, isso aprisiona sonhos, isso aprisiona a independência, isso aprisiona a identidade e até mesmo a coragem para recomeçar. Então esse é o conselho número 1. E se isso que eu falei até aqui já fez sentido para você, já se inscreve no canal e já deixa o seu joinha, porque aqui você vai encontrar direção, consciência e força para recomeçar sem se abandonar no processo. O conselho número 2, pare de tentar salvar todo mundo. Outra coisa que eu diria, você não é mãe dos seus irmãos. Pare de tentar salvá-los. Você não nasceu para carregar o destino de todo mundo nas suas costas. Veja bem, muitas mulheres vivem como se fosse uma casa sem portas. Qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer um despeja o que bem entende ali. E então depois vai embora e deixa aquele lixo emocional em cima de você. Todo mundo exige de você, todo mundo te cobra, todo mundo exige espaço e no final ele vira um lar abandonado de si mesma. Você pode sim amar a sua família, mas sem se destruir por ela. Você pode ajudar sem se sacrificar, você pode sim se importar, mas desde que isso não te prejudique. Você não pode carregar o mundo inteiro nas suas costas. Cada um tem que arcar com as consequências de suas próprias ações. Ninguém é criança mais. Porque amor sem limite vira prisão emocional. E se você se identificou com essa minha história de tentar ajudar todo mundo, de tentar salvar todo mundo, e até que chegou uma hora que você, assim como eu, acordou para a vida e falou, não, peraí, vou cuidar de mim, deixa que cada um cuida de si. Então, quando é que você acordou? Se você quiser compartilhar a sua história aqui, comenta quando é que você acordou para a vida, quando é que você impôs limites e falou, não, a partir de agora eu vou cuidar de mim. Comenta aqui que eu vou gostar de saber, e outras pessoas que também enfrentam isso serão ajudadas com o teu comentário, vai contribuir, não só para sua vida, que vai botar isso para fora, para mim, que eu vou estar aqui lendo, e também para aquelas outras pessoas que se conectarem com esse vídeo e forem ler os seus comentários aqui. Conselho número 3, perdoe os seus pais. Talvez de todos os conselhos que eu vou dar aqui, este seja o mais desafiador. Por que perdoar os seus pais? Pare de culpar os seus pais pelos seus problemas.
Eles erraram, eles falharam, eles machucaram, só que eles ofereceram aquilo que eles tinham, eles não podiam oferecer algo diferente que eles não tinham para eles. Então, a partir do momento que você entende isso, as coisas começam a ter uma leveza, a maneira como você passa a enxergar seus pais fica mais leve, fica mais tranquilo. Carregar raiva durante décadas não muda o passado, mas ele te traz alívio da dor. Se você continuar mantendo mágoa dos seus pais, não vai resolver o passado, mas ele vai continuar envenenando o seu presente e fazendo uma projeção para o seu futuro também. Perdoar não significa aceitar abusos, não significa permanecer perto, também não significa que você vai permitir ser desrespeitada. Não, não é isso. Perdoar significa parar de entregar a sua paz interior para dores antigas. E às vezes o maior ato de amor próprio seja justamente se afastar de parentes tóxicos. Eu tenho aqui um vídeo no canal que eu falo por que eu me afastei da minha família tóxica. Depois de você terminar esse vídeo aqui, vai lá e vê, porque talvez faça sentido para você. Porque existem relações que elas não curam, elas apenas adoecem. Então é melhor manter distância. Mas essa distância não significa que você vai carregar com a distância a raiva, a mágoa, o rancor, o ódio. Não, deixa isso tudo no passado. Deixa o passado no passado. Viva o daqui para frente, ressignifica essas dores e segue a sua vida. É melhor manter distância? Beleza, tudo bem, mas não carregue consigo a dor do passado. Ressignifique, ganhe força com isso e siga o seu caminho em paz. Como a Cristina Cairo costuma dizer, paz profunda. Conselho número 4. Religião, espiritualidade, despertar. Eu diria para ela, estude menos religião e mais espiritualidade. Porque durante muito tempo eu achei que a espiritualidade, ela estava atrelada ao medo, ao culpa, ao controle, regras, punição. Mas a espiritualidade verdadeira, ela aproxima você de si mesma e não afastam. E muitas mulheres vivem anos presas em ambientes que sufocam a sua identidade, a sua autenticidade, a liberdade emocional. E sem perceber, elas vão pouco a pouco desaparecendo dentro delas mesmas. Não entre em hipótese nenhuma em discussões sobre religião e sobre política. A grande maioria dessas discussões, elas não geram transformação alguma, elas simplesmente alimentam ego e raiva, geram um grande desgaste emocional. Busque a sua paz interior vale mais do que tudo nesse mundo. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em guerras que não alimentam a sua alma. Conselho número 5. Ansiedade e autoabandono. Veja bem, a ansiedade, ela atrasou a minha vida em muita coisa. Seja em cursinho pré-vestibular, eu costumo brincar que eu me formei em cursinho pré-vestibular. Por quê? Como eu tinha uma autocobrança muito grande e sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui aluna 9 e 10, sempre, e nunca ninguém me cobrou isso, eu mesma me cobrava. Então, quando chegou a época de cursinho, o que acontecia? Eu estudava e ia muito bem em todas as provas de simulados dentro do cursinho. Mas quando chegava no dia da prova, menina, mas me dava dor de barriga, dor de cabeça, suador, tremedeira, minha cabeça parecia que ia explodir, eu não conseguia me concentrar na prova. Resultado, não passava. E aí isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez, o que aconteceu? Eu não estudei, eu não botei a mão num caderno. Eu falei, esse ano eu vou só fazer a minha matrícula para o vestibular. Eu não vou estudar, já estudei tudo que tinha que estudar. O que deu, deu. E justamente nesse ano que eu não botei a mão em nenhum caderno, foi um ano que eu passei em 7º lugar, na UFES. Então o que acontece? A ansiedade, ela acabava me sabotando, porque eu colocava um peso muito grande em cima de mim, uma responsabilidade muito grande, isso me atrasava. Outro exemplo, autoescola. Eu fazia a prova de autoescola, eu tirei em 2007, eu lembro até hoje, foi Dia da Mulher, em março de 2007, eu tirei carteira.
Mas aí o que acontece? Também foram 3 tentativas. E por que? Pelas mesmas razões do vestibular. Um excesso de ansiedade tão grande, a mesma coisa, um suador, uma tremedeira, me dava dor de barriga, minha cabeça doía, não conseguia me concentrar. Resumindo, reprovava. 1, 2, na terceira vez eu falei, não, pelo amor de Deus, agora eu tenho que passar. Aí nessa terceira vez que eu fui mais calma, mais tranquila, eu passei. O excesso de ansiedade atrasou muito os meus resultados ao longo da minha vida. E isso é 2 exemplos. Outras coisas aconteceram. O que me fez seguir em frente? Sempre fui muito determinada. É isso que eu quero. Enquanto eu não conseguir, eu não paro. A determinação, mesmo eu tendo picos de ansiedade muito alto, mais lá na frente, com 47 anos, eu fui descobrir que eu tenho TAG e TDAH. Em outro momento eu vou falar sobre isso. Mas são coisas que eu não sabia lidar e atrasava a minha vida. E muitas mulheres que são inteligentes, elas ficam hoje paralisadas diante das situações, não por falta de capacidade, assim como aconteceu comigo, mas por diversos medos que às vezes ela mesma coloca sobre ela. Além de ter o medo externo também, as pessoas falando em volta, mas o maior sabotador da gente, às vezes somos nós mesmos, com a nossa mentalidade de que nós não somos boa o suficiente, não somos boa o bastante. Até tem um filmezinho Divertidamente fala sobre isso. Tem uma cena lá que ela dá uma crise de ansiedade e ela fala, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o bastante. E ela era boa o suficiente. Mas às vezes essa mentalidade é um grande sabotador pra gente. Então eu diria pra Di de 20 anos, faça terapia, faça psicanálise, estude autoconhecimento, estude neurociência, aprenda sobre emoções, aprenda sobre você, entenda qual é o seu lado luz e qual é o seu lado sombra e aprenda a lidar com esse seu lado sombra. Porque o autoconhecimento, ele não é luxo, ele é sobrevivência emocional. Conselho número 6. Não dependa emocionalmente de ninguém. Em nenhum momento na sua vida, coloque na mão do outro a sua felicidade. Uma mulher que acredita que o casamento vai fazê-la feliz, ela entrega na mão do outro a identidade, os sonhos, a sua própria voz. E aos poucos, ela vai desaparecendo dentro da rotina de servir todo mundo e esquecendo dela mesma. Até que um dia ela percebe que ela não sabe mais quem ela é. Você pode se casar sim, você pode amar sim, mas jamais, em hipótese nenhuma, delegar o leme da sua vida na mão de outra pessoa, seja ela quem for. Pode construir família, mas jamais, em hipótese nenhuma, coloque a sua felicidade na mão de ninguém. Porque quando uma mulher se abandona emocionalmente para só servir ao outro, ela começa a desenvolver depressão de uma maneira silenciosa. Aprenda a ser feliz por você mesma e isso muda tudo. Conselho número 7, amizades. Outra verdade difícil de aceitar. Nem todo mundo que anda com você ao seu lado torce por você, quer o seu bem. Tenha poucos amigos, mas bons amigos. Existem pessoas que se aproximam, mas é por interesse, por conveniência, por carência, por acesso, que quer ter acesso a alguma coisa através de você. Eu não concordo com aquela música do Roberto Carlos que diz assim, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu não quero ter 1 milhão de amigos não. Primeiro que você nem dá conta de dar atenção a tantos amigos desse jeito. Você pode observar, essas pessoas que têm amizades demais, qual é a hora que ela para cuidar da vida dela mesma? É o tempo todo envolvido em evento de um, evento de outro, em uma coisa do outro, em uma coisa. A demanda é sempre do outro. Então escolha bons amigos, poucos amigos e dê valor a estes, porque estes vão somar na sua trajetória. E outra coisa também, tem muita gente que se aproxima de você quando você está numa fase boa, porque quando você, essa fase boa, baixa, porque a vida é um ciclo, né? Uma hora você tá embaixo, em cima, outra hora você é uma montanha russa. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. É normal, faz parte da vida. Mas tem gente que quando você tá lá em cima, ali quer ser seu amigo. Aí quando as coisas começam a não ficar tão boas assim, simplesmente desaparece do seu caminho. Por que será? Porque o teu status acaba trazendo a essa pessoa também um status.
E aí é onde a gente às vezes também confunde isso, como essas pessoas estando próximas da gente, que são muito boas, muito legais, como sendo amigas, mas não são pessoas que estão em busca de conveniências e não necessariamente que elas querem a sua amizade verdadeira. Lembra outro exemplo também? É o próprio Jesus. Jesus tinha multidões que o seguiam, mas ele selecionou 12, que eram os que estavam mais próximos a ele, e desses 12, 3, que eram os mais próximos ainda dele. E desses 3, 1. Então, olha só, como que a gente precisa avaliar com bastante critério essa questão de amizade. Mulheres emocionalmente carentes, elas costumam aceitar migalhas de conexão. Não conte os seus sonhos para todo mundo. Deixa que as pessoas vejam os seus sonhos realizados e não você vai lá mostrar o que você está planejando fazer, porque isso acaba te gerando sabotagem. Às vezes, de forma inconsciente, as pessoas emanam para cima de você uma energia tão ruim de fazer com que aquilo que você quer para você não se torne realidade, que às vezes as coisas começam a desandar para você que você não sabe nem por que está acontecendo aquilo. Por quê? Porque você falou o seu sonho para quem não deveria falar. O silêncio, ele também é uma forma poderosa de proteção, de autoproteção. E se você chegou até aqui, já compartilha esse vídeo com uma mulher que você vê que ainda não desistiu de si mesma, mas precisa de um empurrãozinho, precisa de um apoio. Esses vídeos aqui são com esse objetivo, de ajudar você a recomeçar, mesmo você achando que não é possível. Sim, é possível recomeçar depois dos 40. Conselho número 8. Dinheiro, liberdade e futuro. Eu diria para ela, aprenda sobre dinheiro quanto antes. Leia tudo o que você puder sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre fazer multiplicar dinheiro. Aprenda sobre investimentos, aprenda sobre renda passiva, economize, tenha independência financeira o mais breve possível, porque a dependência financeira, ela destrói silenciosamente a autoestima de qualquer mulher. Liberdade não é luxo, liberdade é paz de espírito, é poder escolher, é não aceitar humilhação por necessidade, é não permanecer onde a sua alma adoece. Conselho número 9. Honre a sua história. Pare de sentir vergonha da sua história. Talvez a parte mais importante dessa conversa seja essa, eu diria. Pare de sentir vergonha da sua história, porque absolutamente tudo que você viveu construiu a sua força. E mesmo quebrada, você continuou, mesmo cansada, você continuou, mesmo sozinha, você continuou. E o mais bonito de tudo, você mudou vidas no caminho. A amiga que saiu de um fundo emocional e se reergueu, a outra que encontrou coragem e fez uma mudança radical na sua vida, a outra que encontrou um propósito na vida, a outra que passou a acreditar em si mesma. Continue dando as suas mentorias que você sempre fez de forma natural e espontânea. E nem sabia o nome disso que você sempre fez com suas amigas, mas que fizeram diferença na vida delas de forma efetiva. Uma saiu de estagiária que ninguém queria para encarregada de faturamento de uma das maiores transportadoras do estado. A outra saiu de faxineira de uma transportadora para conhecer toda a Europa. A outra também saiu da faxina para montar o seu próprio salão de beleza em casa. A outra saiu de professora desempregada a empreendedora do seu próprio negócio, montou sua própria escola na sua casa. A outra saiu de uma menina que tinha forte odor nas axilas e que ninguém queria por perto, mas ninguém também tinha coragem de falar, para uma pessoa tão influente ao ponto de se tornar uma líder espiritual religiosa. A outra que vivia por viver, só sobrevivia dia após dia, encontrou sentido na sua vida e hoje está cursando um curso de técnico em enfermagem com o objetivo de ajudar vidas, de salvar vidas. Outras tantas com a capacidade de que você tem de influenciar vidas, que transformaram vidas, e outras tantas que com a sua capacidade, com o seu dom da palavra de influenciar vidas de forma amorosa, mas firme, impactou vidas, mudou a vida delas.
porque você olhou para elas com um olhar muito mais longe, muito mais profundo, até que elas mesmas não enxergavam nelas a joia rara que elas eram, que você enxergou, e que graças à sua conversa amorosa, mais firme, elas te deram ouvido e foram transformadas através dos conselhos que você deu a elas, dos puxões de orelhas que você deu a elas. Você olhou para elas e viu o potencial que existia dentro delas, que nem elas mesmas sabiam que tinham. Você sempre enxergou luz nas pessoas, antes mesmo delas enxergarem. Esse sempre foi o seu dom. A sua palavra cura, a sua presença desperta, a sua coragem inspira outras. Conselho número 10. Parabéns! Parabéns por você não ter desistido. Então a Didi 40 olharia para a Didi 20 e diria: parabéns! Parabéns por você ter tido a coragem de sair de lugares que te aprisionavam a alma. Parabéns por você continuar mesmo quando ninguém entendia o seu caminho. Parabéns por você ter sido resiliente, por você ter ressignificado as dores e seguido em frente. Parabéns por você nunca desistir dos seus sonhos. Parabéns por você ter sobrevivido aos dias que você achou que não sobreviveria. Parabéns por você continuar sendo uma pessoa de bem, mesmo depois de ter enfrentado tantas coisas, tantas dores. Parabéns pela sua coragem como mulher, como mãe, como ser humano. E principalmente, parabéns por finalmente você começar a voltar para si, antes tarde do que nunca. E se essa minha história te inspirou, eu te digo o seguinte: talvez você tenha passado anos achando que você se perdeu, mas na verdade, talvez apenas você tenha se abandonado tentando sobreviver emocionalmente. E eu te entendo completamente, porque eu passei por tudo isso que você está sentindo agora. Mas eu te digo uma coisa: ainda dá tempo de você voltar para você mesma, voltar para sua essência, voltar a ouvir a sua própria voz, para a sua paz interior, para a sua liberdade, para o seu amor próprio. É um reencontro com você mesmo. E eu te digo uma coisa: a partir do momento que você decidir fazer esse reencontro com você mesma, vai ser o momento mais lindo da sua vida, mais emocionante da sua vida, porque você vai entender quem é a pessoa mais importante deste mundo: você. Se você não cuidar de você, não vai adiantar nada você cuidar de ninguém, porque uma hora essa conta não vai fechar e uma hora você vai acabar ficando como eu fiquei, olhando, não tendo coragem mais de se olhar no espelho, porque isso fazia com que você não se enxergasse mais. Por amor a você mesma, se permita, se ame, se respeite, se valorize. E se esse vídeo até aqui falou o seu coração, eu fico imensamente feliz em saber disso. E eu quero te convidar a assistir o próximo vídeo aqui do canal, porque se você entendeu que você se abandonou, você precisa aprender a voltar para si mesma. E é exatamente isso que eu explico, que eu converso com mais detalhe, com mais profundidade. Este vídeo aqui, ó, vai lá e assiste, porque vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Ó, beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!